se tivesse clara na cabeça dos advogados, eles já poupariam um tempo absurdo na vida deles e já pariam de enxugar gelo. Diferença entre operacional e estratégico. E isso não é ensinado em faculdade de Direito. Às vezes você escuta aí alguém falando umas palavras bonitas, né? Quando vai ensinar gestão jurídica. Mas pouco se exemplifica e pouco se ensina sobre como que na prática, por exemplo, um advogado que é um eu-advogado, né? Ele é só uma pessoa, sabe? Só uma pessoa. Então ele não tem estagiário, não tem ninguém. É ele com Deus. Você imagina só, como diferenciar operacional estratégico? Porque essa galera que fica ensinando gestão jurídica, ensina gestão jurídica para quem tem equipe de 100 pessoas, 50 pessoas. Quero ver ensinar gestão jurídica para quem é uma única pessoa, né? E que tem que lidar com esses dois mundos. Geralmente, o que acontece? O advogado iniciante, o advogado que é ele com ele mesmo, o problema é que ele dedica praticamente 100% do tempo dele para o operacional. O que é o operacional, Felipe? São atividades necessárias para a entrega da atividade fim da sua advocacia. Então, por exemplo, escrever peça é uma atividade operacional. Você atender lá o cliente, responder um e-mail é uma atividade operacional. Você ir para uma audiência é uma atividade operacional. Você estudar, bem ou mal, se for para uma atividade específica, é uma atividade operacional também. E todos nós precisamos do operacional. Eu não defendo que um dono de um escritório ele saia 100% do operacional, né? E qualquer empresário sério que fatura mais 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, como eu faturo e tantos outros, ele não abre mão de participar do operacional, mesmo que de uma maneira residual. Agora, 99% dos eu-advogados, né, dos que são somente advogados, eles vão focar praticamente no operacional, em execução de atividades relacionadas à prestação do serviço jurídico. O problema é, e o estratégico? Porque, pensa só, se você só fizer audiência, você só fizer petição, você fizer contrato, você responder e-mail, o seu escritório cresce? Será que a repetição de uma atividade por si só faz com que você tenha um êxito de crescimento na sua advocacia? Pode acontecer que sim, mas é típico? Não. É provável? Não. Então, o que todos têm que pensar, especialmente quem está começando agora? Você precisa dedicar uma parte do seu tempo, que pode ser no início 5% do seu tempo, mas você vai aumentando progressivamente para o trabalho estratégico, de modo que você não chegue ao 100% do estratégico. Isso é um absurdo quem defende isso, mas que você chegue o máximo possível de trabalho estratégico e o menos possível de trabalho operacional no longo prazo. Agora, vamos lá, o que engloba o trabalho estratégico? Algumas coisas. Qualidade de serviço. Como que eu posso fazer com que o serviço seja de maior qualidade? Onboarding de clientes, satisfação de cliente, captação de cliente. Você ter um trabalho de marketing jurídico, de construção de autoridade. Cara, o básico do básico, sabe o que é de estratégico? Do básico, do básico, do básico? É você escrever um livro. E hoje com a IA é muito mais tranquilo. Então assim, se você não cuida de expandir primeiro a sua marca, para depois você expandir o seu operacional, o que vai te restar é o operacional. Não é verdade? O que vai te restar é o quê? É você ficar lá enxugando gelo e a tua advocacia não cresce. Então, olha só a lição importante que você tem que ter aqui. Estou aqui de Orlando, USA, para te falar isso. Foque no operacional se você está começando, mas dedique,
force a barra para você ter na sua agenda cada vez mais espaço para uma advocacia estratégica. E aí você consegue, ao longo do tempo, se deslocar para o estratégico. E aí formar equipe, treinar pessoas que vão te ajudar na parte operacional. Agora, lembra só de uma coisa, porque isso daí os mentirosos aí que nunca criaram a empresa ficam te falando na internet. É o seguinte, quando você crescer, sabe o que vai acontecer? Você tá lá, você tá cada vez mais no estratégico, operacional, cada vez mais você tem equipe, você tá delegando e tudo mais. Você vai ter um problema, que é o problema de mudança de pessoas. É muito complicado, porque você vai ter pessoas cada vez mais entrando na sua equipe, pessoas ocupando cargo de liderança, e é normal que essas pessoas saiam, né? Algumas ficam, outras saem, outras têm um downgrade no seu escritório, outras têm um upgrade. Então é normal isso. E você vai ter que dedicar uma parte da sua agenda ao longo do tempo para uma outra coisa. Gestão de pessoas. Como que eu treino pessoas, aliás, como que eu capto pessoas para trabalhar para mim, pessoas que têm alinhamento com o que eu acredito, não são desculpeiras, não são desonestas. Como que eu treino essas pessoas, como que eu substituo essas pessoas. Substituir não é porque você tomou a decisão de tirá-las, mas porque elas mesmas decidiram sair. Então, o lance é, no primeiro momento você está preocupado em enxugar gelo, você traz mais para sua agenda o estratégico. No segundo momento, você se preocupa em ter excelentes pessoas com você. Porque quanto mais elas ficarem, quanto mais elas derem resultado, menor vai ser o seu trabalho para treinar novas pessoas e substituí-las. Porque elas próprias vão treinar as pessoas. Tá fazendo sentido isso? Então, eu queria te convidar a refletir e a colocar na sua agenda agora o seguinte. Sei que vai fazer o seu planejamento da próxima semana. Olha só, de todas as atividades que eu vou fazer, como que eu posso destinar 5% ao estratégico? E aí na outra, 10%. E aí sabe o que vai acontecer? Você já vai ter condições de respirar e de pensar a tua advocacia, planejando adequadamente. E é claro que isso vai te gerar maior abertura para você falar assim, cara, do ponto de vista estratégico, por que eu estou suando para conseguir clientes? Deve ser porque eu não tenho autoridade. Por que tem um monte de cliente me pedindo desconto? Deve ser porque eu não tenho autoridade. Por que eu tô patinando aqui? O cara vem em mim, vem no advogado do lado e ele escolhe o advogado do lado. Tá faltando autoridade. Se você quer sair do operacional e para o estratégico, a sua palavra é essa: autoridade. Qual advogado que você conhece que tem não só escritório legal, mas tem equipe, tem, né, cliente, tem resultado financeiro, sem autoridade? Nenhum. Quando eu digo autoridade, não precisa todo mundo jantar com o ministro do STF, não. Autoridade pode ser simplesmente você ser a pessoa do seu bairro, a pessoa da sua cidade. Hoje, muitos que estão assistindo esse vídeo já deveriam ser autoridade no seu bairro e na sua cidade. Mas está faltando o quê? Estratégico. E dentro desse estratégico está faltando o quê? Dedicarem tempo à construção de autoridade. E nada mais poderoso, nada mais instantâneo, nada mais rápido, nada mais efetivo e nada mais de longo prazo do que você escrever um livro. E eu tenho diversos mentorados de livros, muitos deles inclusive já são best-sellers. E isso obviamente aumenta os honorários rapidinho. Quando você tem livro, já aumenta o honorário. Quando você tem um livro que é best-seller, aumenta o honorário ainda mais. Se você quiser minha ajuda pessoal, para você também partir para o estratégico, para você também cuidar da sua autoridade, e aí você sair
sensação de ficar correndo atrás de cliente e você sentir o gostinho de cliente correr atrás de você e você começar a negar cliente porque você não tem mais braço, você primeiro ainda tem que contratar a equipe porque tá tudo cheio, me chama aqui e eu vou te apresentar o meu serviço Done For You de livro. Seu livro pronto. Chega mais.